que é uma doutrina? Doutrina é um ensino bíblico baseado em várias passagens da palavra de Deus. Quando você tem um acontecimento só, não dá para fazer daquilo uma doutrina. Por exemplo, Ananias e Safira morreu quando foram entregar num mentira lá no templo. Não dá para fazer uma doutrina daquilo, é um acontecimento único na Bíblia com aquele fato. Ele pode ser metafórico, pode ser verdadeiro, eu creio que é verdade, enfim, mas não dá para fazer uma doutrina em cima de um versículo, me entende o que eu estou falando? Mas quando você tem várias coisas acontecendo na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, ou em toda a Bíblia, várias vezes a mesma coisa acontecendo, isso se chama doutrina bíblica. Por exemplo, cura divina. Eu sei que Deus cura ainda hoje. Por quê? Porque a gente vê isso acontecendo no Velho Testamento e no Novo Testamento, e a gente vê aquilo como uma promessa de Deus. Uma outra doutrina: o sangue de Jesus Cristo, ele me purifica de todo pecado. Ou seja, o fato de Cristo ter morrido por mim, desde que haja em mim arrependimento, a redenção para minha alma. Esse ensino está em Paulo, está em Pedro, está nos evangelistas, está nos próprios lábios do Senhor Jesus, está nos ensinos do Velho Testamento. Então, uma doutrina é quando algo é repetidamente falado em várias circunstâncias, nos ensinando ali o que? Uma verdade. Nos ensinando uma verdade. A questão é que às vezes nós ignoramos certas verdades, e por ignorarmos certas verdades, nós vivemos aquém daquilo que Deus possa ter conquistado para a nossa vida. Para a nossa vida. Por exemplo, eu lembro sempre de uma história que eu lia daquele pregador Spurgeon, que é chamado o príncipe dos pregadores na Inglaterra, e ele dizia de uma senhora pobre que eles atendiam por necessidade. E de quando ele mesmo visitá-la, não alguém da sua igreja, mas ele mesmo foi visitá-la, não sei se para levar uma ceia, alguma coisa assim, e viu ali a sua miséria, a sua pobreza, mas viu ali pendurado na parede um documento valioso, e a mulher achava que aquilo era uma lembrança que a finada patroa tinha deixado para ela. Ele falou: o que é isso aqui? Isso da minha finada patroa deixou para mim. E quando ele pegou aquilo era um título de propriedade, era um direito que ela tinha de uma grande propriedade, e ela então, passando necessidade, com o título de uma propriedade, diz Spurgeon, estava ali guardado na sua parede. Por quê? Porque ela ignorava. Quando nós ignoramos certas conquistas de Cristo para a nossa vida, quando nós ignoramos certos direitos legais, por exemplo, se você é um advogado, se você não é um advogado, se você não conhece um direito, você não reclama esse direito. É um direito conquistado por Cristo na cruz. Não é um direito que nasce da minha própria meritocracia, de mim mesmo, não é que eu mereça, é que é um direito. Muitas vezes você vai ver, por exemplo, dentro da lei, um criminoso sair livre. Por quê? Porque o direito, a lei é favorável a ele, independente do seu crime. E por ele estar resguardado pelo direito, mesmo que ele tenha sido um criminoso, ele vai sair livre. Isso vai acontecer, porque a lei o protege. A palavra de Deus, ela tem para nós vários ensinamentos, e nós precisamos ter consciência disso. E hoje eu queria falar com você sobre a graça divina, sobre o favor de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus diz em Efésios que a nossa salvação, a nossa ida ao céu, não depende de nós e de nossos próprios esforços, mas depende única e exclusivamente de Cristo Jesus. É isso que ele diz: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, para que não vos glorieis nisto, vem dele, em favor e em função da minha vida. Agora, é claro que uma vez abençoado por Deus, há em mim um coração de gratidão que passa a viver transformadamente segundo a sua vontade, segundo a sua pauta, a sua direção, segundo o caminho que ele tem para a nossa vida. Nós não somos salvos porque somos bons porque somos salvos. Entende isso ou não? Não é a minha bondade que me leva até Deus. É quando eu chego até Deus, Deus toca no meu coração e o faz um coração bom. Então não são os meus esforços que nascem primeiro. O que nasce primeiro é o meu ser espiritual. Mas essa graça de Deus, ela transcende a salvação. A Bíblia diz que a graça de Deus, ela é sobre nós e sobre a nossa vida em todo o tempo, para todas as coisas. Eu não sei se você já viu uma pessoa, e se você viu nessa pessoa um certo tipo de graça, você teve vontade de fazer um favor para aquela pessoa: eu vou ajudar ele. Não havia nada, não havia razão, ele não era bonito, ele não era feio, ele não era simpático, não era desimpático, não era nada. Simplesmente houve no coração uma vontade de ajudar. Isso é uma graça, você viu nele uma graça. A Bíblia diz que a graça de Deus, ela transcende a salvação. A graça de Deus é para todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que eu vou buscar diante de Deus, ou tudo aquilo que eu quero vivenciar com Deus, não depende de mim nem dos meus próprios esforços. Isso vai depender sim da graça divina. Então eu não preciso fazer aquela força além do meu natural para alcançar algo
algo do Pai, como que parecendo fazer uma troca ou parecer merecedor, né? Sabe, não compreendendo isso no início da minha salvação, eu queria que muitas pessoas orassem por mim, que eu pensava assim, que isso era um tipo de capitalização no céu. Um monte de gente orando por mim, quer dizer que Deus ia falar, isso aqui tem 5 horas de oração, isso aqui tem 4,5. Não, vai o de 5 horas receber. Não podia ser, porque senão não seria justo, não é verdade? Na Bíblia a gente vai ver várias pessoas alcançadas que ninguém orou por eles, porque a graça de Deus nos procura. Graça é favor e merecido. Repete para gravar, diga, graça é favor e merecido. E a Bíblia diz que a graça de Deus, ela é sobre a sua vida. Você tem sobre a sua vida a graça de Deus. Aquela praga que rogaram você não tem. Aquela maldição que rogaram você não tem. Aquele prenúncio de alguma coisa ruim que iria acontecer com você, você não tem. Alguém falou assim, olha, você vai ser infeliz na vida, você vai colher o que você plantou, jogou isso como praga. Eu quero dizer que o que você tem sobre você agora é a bandeira da graça de Deus. Não importa os feitos passados, Deus tem um novo destino, um novo rumo, um novo propósito, uma nova história para mim e para você, em nome de Jesus Cristo. Mas é preciso que eu acredite nessa graça divina. A gente tem dificuldade de crer numa coisa que é de graça. Tem um adágio popular que diz assim, quando a esmola demais, o sangue desconfia. Quando alguém nos dá alguma coisa e fala, será o que é que está querendo de volta? Nossa natureza pecaminosa, ela já é assim. A gente não entende que nada pode ser por graça, que alguém pode ter nos abençoado, ou nos tocado, ou feito algo por nós, simplesmente porque viu em nós algum tipo de mérito. Então nós não conseguimos entender essa coisa de alguém ver em nós algum tipo de graça e do nada e por nada fazer qualquer coisa que seja para minha vida. E isso é que às vezes apaga essa percepção minha da graça. Deus, ele enche a palavra dele de passagens bíblicas para nos explicar da graça. Por exemplo, ele fala sobre as 100 ovelhas. E então uma ovelha foge. E o que Deus faz? Vai atrás dela. Então a graça de Deus nos procura. A graça de Deus nos procura nos valados, nos lugares escuros. A ovelhinha matreira saiu, fugiu, foi embora, não merecia ser buscado, mas a graça de Deus deixa as 99 e vai buscar a uma. A graça de Deus nos é explicada e ensinada através da mulher que tinha 10 dracmas e perde uma, e ela fica procurando até achar. A graça de Deus nos é explicada através dos 2 filhos, e o filho mais novo é chamado filho pródigo, o que pede a sua parte, vai embora, depois volta arrependido e o pai o recebe. A graça de Deus é nos revelada através da parábola dos trabalhadores, que são aqueles trabalhadores que começam a chegar de manhã às 8, alguns depois às 10, alguns meio-dia, e outros chegam no meio da tarde. Então ao findar o dia, o patrão começa a pagar quem chegou por último, e dá um dinheiro de um dia de trabalho, que era 1 denário. Então quem chegou às 8 fala, hoje nós vamos ganhar mais, e eles ficam bravos, porque quando chega a vez deles que trabalharam mais, ganham a mesma coisa, e então eles vão brigar com o patrão. Ele diz, mas vocês não podem brigar comigo, porque eu não prometi nada mais do que isso para vocês. Eu posso ser gracioso para quem eu quiser ser gracioso. Então eu queria dizer que existe algo sobre mim e sobre você que nós temos ignorado. É a graça de Deus, é o favor de Deus, e eu não posso dispensar isso. Não é só para me levar para o céu, é para viver a vida aqui na terra também. A graça de Deus, ela é abrangente. Ela não só é uma escada para a eternidade, mas ela também é uma forma de bênção para a vida do nosso dia a dia. Mas talvez você diz assim, pastor, eu sou sujo. É o sujo que merece a graça de Deus. Aquela mulher samaritana, ela fazia sua safadagem também, né? Já tinha arrumado 5 hominhos, estava com o 6º, e a Bíblia diz que Jesus Cristo foi atrás dela. A graça de Deus busca o pecador. É verdade, não é? Jonas, no Velho Testamento, fez a tormentação, fugiu de Deus, desobedeceu a Deus. Se você fosse Deus, o que você fazia? Mandar um raio de onde você estivesse. Você não pode desobedecer, não é mau exemplo, não vou acabar com os maus exemplos na terra, mas Deus manda uma baleia engolir ele, trazer de volta para o seu lugar de origem, porque a graça de Deus, ela faz isso, ela nos busca. A graça de Deus se revela no Velho Testamento através de um rapaz chamado Mefibosete, que com 5 anos perde as suas pernas, ou seja, fica aleijado, foge, porque o seu pai era contra o rei Davi. Agora o rei Davi seria rei, era normal matar todos os parentes do rei para que eles não reclamassem o trono, mas um dia Davi se lembra da bondade do pai de Mefibosete, que era Jonas, e manda buscá-lo.
pecado e restitui a Ele tudo que era do seu pai. A graça de Deus faz isso. Ela nos busca nos lodebares da vida, nos lugares mais escuros, e ela nos traz para um lugar de bênção. Deus quer me tirar do meu antro, do meu buraco, da minha vidinha, do meu pedaço, da minha localidade, aonde eu estou, e Ele quer me levar para além de onde eu estou. Eu não sei se você consegue confiar e acreditar nisso. Talvez se eu dissesse uma praga, e se eu dissesse medo para você, se Satanás vai te pegar, você vai ser... Eu sei o que você fez ontem. Talvez você acreditasse, mas eu estou te dizendo o seguinte: a graça de Deus é sobre a sua vida, e você precisa crer nisso, tomar posse disso, e você precisa viver isto em nome de Jesus. Moisés mata um homem, Moisés foge para o mato. Ele achava que a vida dele ia morrer sendo olhar cabra, olhar bode. Mas 40 anos depois da sua fuga, um dia a graça de Deus vai atrás dele e o toma, o pega e o traz de volta para a sua missão. E ele se torna o maior nome da história bíblica, porque é o grande libertador do Senhor. Isso é a graça de Deus. Não importa o que eu fiz ontem, não importa os meus erros, a graça de Deus me persegue. Ela está sobre mim, ela está sobre a minha vida. A graça de Deus não me abandona. Deus não está olhando as minhas picuinhas, as minhas pequenez, as minhas bobagenzinhas. Ele está olhando para a minha vida e para o meu destino, e Ele vai fazer o que for necessário. Vai me limpar, vai me lapidar, vai me trabalhar, mas Ele não vai me abandonar. A graça de Deus é sobre mim. E o que é graça? Agora, gente, alguém já fez um favor para você? Mas é aquela coisa, gente, tem gente que faz favor, mas depois você olha o menino da comadre, o que a comadre fala? Comadre, agora essa semana é vez de você olhar o meu. Não? Você emprestou 100 lão para um cabra. Aí quando o cabra está precisando, para quem que ele vai pedir? Você. Não? Tem até aquela música velha que dizia: eu não vou na sua casa, você não vem na minha. Você tem a boca grande, vai comer minha galinha. Entendeu? Então eu já nem vou na sua. Porque o ser humano se baseia nisto. Mas Deus é bondoso. Não tem nada que você tenha que Deus precise. Tudo que você tem veio dele. Seu dinheiro, sua saúde, seu corpo, o oxigênio que você respira. Deus não precisa de nada de você. É por isso que Ele não pode fazer troca com você, porque não tem nada que você tem. Não tem nenhum espelhinho. Deus não é índio que você precisa dar espelhinho para Ele. Não tem sal, não tem nada. Deus não precisa de nada, de esforço, de sofrimento. Não precisa. Não precisa. A única coisa que Deus precisa é que você entenda que nele está a totalidade de tudo que eu necessito, que tudo que eu preciso. É acreditar que Ele é abençoador, é galardoador daqueles que se aproximam dele e que o buscam. Estou dizendo isso porque o espírito da culpa precisa cair por terra, e você precisa se levantar sabendo que você é como Maria, um agraciado de Deus. Você se sente assim? Muitos aqui não se sentem, eu sei que não se sente, porque muitas vezes eu não me senti. E eu vou te dizer que às vezes eu ainda não me sinto, às vezes, mas eu trabalho contra, eu luto contra em nome de Jesus Cristo. Você vai dizer, serve para bobagens? Pode ser uma brincadeira, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho um amigo que ele crê tanto nisso, que a gente vai no shopping e ele fala assim: a graça de Deus é sobre mim. Deus vai prover para mim um estacionamento perto da entrada. Eu falei, você acha que Deus vai gastar tempo com essas bestagens? Deus já deu perna forte? Mas você acredita que muitas vezes a gente chegava e tinha um sujeito saindo pela entrada, e as minhas entradas eram tudo longe? Porque você precisa crer nessa graça divina. Deus se ocupa de pequenas coisas, sim, por que não? Se Deus não se ocupar de pequenas coisas, é claro que eu não vou ficar tendo aqui usando a minha fé para estacionamento de carro. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: é que eu preciso entender que Deus se importa sim com as minúcias da minha vida. Sabe, eu tenho uma amiga aqui em Sumaré, uma conhecida em Sumaré, e ela foi prestar um concurso em uma grande empresa, e o seu currículo era um dos mais desqualificados. Ela não falava as línguas que ele queria que falasse, ela não fazia as coisas que tinha que fazer, mas eles olharam para ela e disseram: você é a mulher que nós precisamos. Porque tinha simpatia, porque tinha uma graça em si mesmo, tinha uma fé, um espírito positivo. Ela dizia: eu vou lá. Mas ela já sabia que ia para brigar com o tubarão. Ela era uma piaba nadando com o tubarão, mas eles olharam para a piaba e viram nela um espírito de tubarão. Em nome de Jesus, eu preciso acreditar nisso, que é uma graça sobre mim. Ou seja, de que pessoas vão olhar em mim e vão ver Deus em mim, vão ver a bênção de Deus sobre mim. É preciso que eu acredite nisso, porque isso é verdade. Você já não viu uma pessoa, você não falou assim, não porque usa saia grande, nem cabelo comprido, mas você falou assim: você por acaso é crente?
quando a saia é grande, a perna é cabeluda, o cabelo trotó, é normal, tudo bem. Aí não tem como, também não foi o Espírito de Deus, é o zóio da gente mesmo que mostrou, não é não? Mas você vê uma coisa boa na pessoa, é verdade ou não? Uma pessoa que carrega Deus dentro dela, você vê uma coisa boa dentro dela. Você vê uma coisa boa dentro dela. Eu já fui alugar imóvel, e eu chegar lá, a pessoa me atender, eu ter, não a sorte, a graça de Deus ter colocado o dono da imobiliária na minha frente, alugar para a igreja. E ele simplesmente, sem exigir nada, falou: lá vai, eu não te conheço, mas algo me diz que eu posso acreditar em você. Quem que você acha que foi? Uma pessoa esperta. Você acha que ele é besta? Isso é a graça de Deus. Talvez algumas pessoas não consigam crer nisso, porque parece de graça demais. Mas é por isso que se chama graça, porque é de graça demais. É por isso que se chama favor e merecida, porque eu não mereço. Se eu for dar o que você merece, se for me dar o que eu mereço, nós vamos levar tiro na cabeça, como diz o salmista: Senhor, se o Senhor olhar os nossos pecados, nós estaremos destruídos na tua presença. Mas Deus olha para nós e não vê o nosso pecado, Ele vê a nossa filiação, Ele vê o sopro divino no nosso espírito, Ele vê a vida do Filho lavada por nós e derramada sobre nós. Eu preciso acreditar que essa graça é sobre mim. A Bíblia diz: onde superabundou o pecado, abundou a graça. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente normalmente crê nesses ensinos que dão para a gente. Entende, por favor, o que eu vou dizer. Você deve orar muito. Mas às vezes tem pessoas que acham que merece, porque tem o joelho de camelo. Uma pessoa já me apareceu, eu já falei aqui de uma pessoa que me mostrou o joelho, tudo joelho coisado. Parecia um joelho duro. Isso aqui de ficar ajoelhando, orando, é lindo, tem que fazer. Mas Deus não depende disto, porque se Deus for depender disso para orar, para abençoar a minha vida, eu não consigo ficar tanto tempo até fazer calo no joelho. Não. Vocês estão perdidos como igreja, e não adianta querer caçar, que os outros ainda oram menos do que eu, tem muitos que oram menos. Ou seja, é bom fazer o jejum? É, mas Deus não precisa de um jejum para te atingir. É bom fazer qualquer outra coisa? É, mas o que eu quero dizer é que Deus não precisa disso. Isso é bom. Sabe, quando eu amo alguém, eu não preciso fazer por aquela pessoa algo para conquistar. Eu já amo, então eu vou fazer mais do que o necessário. Eu quero beijar, eu quero abraçar, eu quero ficar o tempo todo junto. Mas por quê? Porque eu amo. Mas não precisa fazer isso para dizer que ama. O amor já é sensível. Eu não preciso fazer nada, tudo que eu faço porque eu o amo. Eu amo. Sabe, eu tenho uns amigos que fazem 24 horas de adoração. Falei: gente, vocês não cansam de cantar não? Como é que a pessoa canta 24 horas? Deus não precisa disso, mas eles fazem porque amam a Deus. Entende ou não? Então um solta uma viola, e pega o outro a viola, e solta o outro a viola, eles ficam acordados. Lá em Nova York eles fazem isso na igreja de Antioquia. Eles fazem isso. Vai um cara de São Paulo para dirigir esse louvor também. Agora, eu acho que isso agrada o coração de Deus, porque fala, eles não precisavam fazer isso, não era necessário fazer isso, mas estão fazendo não por obrigação, não por troca. Eu penso que isso agrada o coração de Deus. For por interesse, não agrada não. Fiz 24 horas de oração, estou bem na fita com Deus. Não é isso que faz a gente ficar bem na fita com Deus, não. Mas é lindo isso. Isso é lindo. Eu queria dizer para você hoje que você está carregado do favor divino. Se as pessoas fizerem favor para você, elas vão te cobrar. Ou se não te cobrarem, o favor fica. Ele é pequeno. Mas se Deus fizer um favor para você, ele é grande. Eu tenho um amigo que precisou entrar agora num grande desafio na vida dele. Eu falei para ele: filho, você depende do favor de Deus, porque se você depender de mim e dele, você vai morrer de fome. Porque ele entrou num negócio tão grande que nossos cemlão, nossos quinhentão, com sofrimento, nem milão que a gente der, resolve. Não resolve. Falei: agora você está nas mãos de Deus, puramente nas mãos de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus está o abençoando, porque ele está nas mãos do Senhor. O favor de Deus é sobre ele. Eu queria que você acreditasse que você atrai as bênçãos divinas. Eu queria que você acreditasse que existe sobre você uma luz, uma presença, uma graça. Habita em você o Espírito Santo de Deus. Você é um polo atrativo de bênção. As coisas malditas que aconteceram foram acidentais, e elas vão passar. O seu caminho é a glória, a sua caminhada é a bênção, em nome de Jesus. E se coisas ruins acontecerem, e elas acontecerão, elas ficarão para trás, porque você é maior que tudo, e a graça que está sobre você é maior que tudo, em nome de Jesus Cristo. Salmo 50:12 diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cerca da tua benevolência. Salmo 5:12 diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo como escudo, e os cercas da tua
benevolência. Você está cercado da bênção de Deus. Ou isso daqui é mentira e nós uma cambada de besta que está aqui toda quinta e domingo, ou isso é verdade e eu preciso viver em nome de Jesus Cristo. Você é cercado pela benevolência do Senhor, em nome de Jesus. Então não fique de olhos em quem pode te fazer o mal, não fique de olhos na maldade que pode te atingir, fique de olhos no Deus que te protege. Se feriu, vai curar, se quebrou, vai consertar, e se morreu, é porque tem que ir para o céu mesmo. Mas em nome de Jesus Cristo, não deixe de crer. Todos os dias, saia de casa abençoado, dizendo: a benevolência do Senhor é sobre a minha vida. Você consegue acreditar que tem uma luz em você? Tem uma graça? Ou você consegue só acreditar que quando dá esmola demais, o santo desconfia? Primeiro, Deus não te dá esmola. Deus te dá o que supre as suas necessidades e o que derrama para que você possa abençoar a outros também, em o nome de Jesus Cristo. Isaías 60 diz assim, 1 e 2: dispõe-te e resplandece, porque vem a luz e a glória do Senhor nascer sobre ti. A luz e o quê? E a glória do Senhor nascer sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece a resplandecência do Senhor, e a sua glória se vê em ti, em nome de Jesus. Se você tem uma vida com Deus, se você entregou a sua vida a Deus, se você caminha com Jesus Cristo, o nosso Senhor, mesmo que você não seja perfeito e que você esteja caminhando para isso, porque Paulo disse: eu também não sou perfeito, mas eu caminho para isso. Não, eu ainda tenho meus defeitos, mas eu tenho uma vontade e um coração apaixonado. Eu quero te dizer que a glória de Deus é sobre você, a graça de Deus é sobre você, o favor de Deus é sobre você, em nome de Jesus. E isso será perceptível aos olhos de quem te vê, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Diga, da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O escritor aos Hebreus está aqui nos animando a nos achegar ao trono da graça. O lugar que Deus se assenta é chamado de trono da graça, o trono do favor. Ele diz: porque se vocês se achegarem confiadamente a esse trono, a graça de Deus vai vos socorrer em situações oportunas, ou seja, na hora que houver uma oportunidade, na hora que houver uma necessidade, em nome de Jesus. A única coisa que eu quero que você saiba, e que você saia daqui consciente, não é um sermão bem construído, mas é uma convicção forte: a graça, o favor de Deus é sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é isso que é sobre a sua vida. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, porém, mas dá graça aos humildes. Soberbo é aquele que despreza Deus, humilde é aquele que depende de Deus. A razão pela qual você está aqui hoje é porque você não confia em suas próprias forças, senão não haveria razão de você estar aqui. Você confia em Deus. Humildes é penês, ptochos, a palavra, que significa uma pessoa tão pobre que necessita de alguém maior e superior. A razão pela qual você está aqui hoje, para adorar a Deus, ouvir uma palavra, buscar uma oração, é porque você reconhece isso. Então você não é soberbo, você é humilde, você é uma pessoa que entende que depende de Deus. Eu quero te dizer o seguinte: a graça de Deus é sobre ti. É isso que ele está falando. O favor de Deus é sobre você, em nome de Jesus. Agora deixa eu te dizer uma coisa: às vezes o favor de Deus é dizer não. Porque eu já pedi tanta bestagem para Deus, não? Eu já vi menino chorando, pedindo: Deus, me dá a Joaninha. Deus, ainda bem que Deus não deu, porque a Joaninha era um trumento. Só descobriu, foi o outro marido que descobriu. E se Deus coisasse? Vai. Sabe, cuidado. Quando você chega diante de Deus, é claro que o favor dele é sobre você, mas às vezes Deus me faz o favor de não me dar o que eu quero, para me dar o que eu preciso, em nome de Jesus. E eu já fiz um trato com ele, eu aceito isso em nome de Jesus. Me dá o que eu preciso, meu Deus, não me dá o que eu quero, porque a maior parte das coisas que eu quero só me trouxeram problemas. Mas quando Deus me dá o que eu preciso, eu não entendo na hora, mas lá na frente eu compreendo a coisa em nome de Jesus. Salmo 84:11 diz: porque o Senhor Deus
é sol e escudo, o Senhor dá graça e favor, e glória nenhum sonega aos que andam retamente. Vou ler de novo, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça, dá favor, e glória nenhuma, bem nenhum, sonega aos que andam retamente. Se é bom, não é bens, é bem. Porque tem gente que usa essa passagem aqui, o Senhor está dizendo que bens nenhum, né? Não é bens. Que aí o sujeito chega e fala assim: Deus, estou cansado de andar de Fiat Uno, me dá um BMW. Pode até ser que ele dê, mas aqui não é isso que está prometendo, aí está fora das promessas aqui divinas. Bem, às vezes o que é bem, o que me faz bem é amargo, mas a Bíblia diz que Ele não nega bem algum aos que o buscam em o nome de Jesus. Sabe, você precisa começar a viver nessa dimensão. Eu e você precisamos começar a viver nessa dimensão e começarmos a acreditar, mudar a nossa mente, entendermos que o favor divino é sobre mim. Aonde eu for, o favor de Deus é sobre mim. O lugar que eu chegar, o favor de Deus é sobre mim. A loja que eu chegar, o favor de Deus é sobre mim. O trabalho que eu for fazer, o favor de Deus é sobre mim. Qualquer negócio enrascada que você tiver, o favor de Deus é sobre você. Você vai sair disso em nome de Jesus. Porque o favor de Deus é sobre você. Faz sentido que seja. Para que te levar para o céu, tornando a sua vida aqui um inferno? Ele vai te levar para o céu, mas Ele vai te ajudar aqui na terra, em nome de Jesus. Salmos 27, creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Porque só no céu não é bom, já está bom demais. Mas você está falando que é lá e aqui, eu também quero. Mas tem gente abrindo mão daqui. Eu não vou abrir mão, não abra mão. Há uma graça sobre você, há uma luz que resplandece sobre a sua vida. Quando a gente crê na graça de Deus, a primeira coisa que a gente começa a fazer, quando eu compreendo o favor de Deus sobre mim, a primeira coisa que eu faço é mudar as minhas atitudes. Diga: quando eu creio na graça de Deus sobre a minha vida, eu mudo as minhas atitudes. Você precisa mudar as suas atitudes. Por quê? Porque o céu conspira a seu favor. Deus conspira a seu favor. A Bíblia diz que Ele tem exércitos de anjos que Ele envia como espíritos ministradores para você, para a sua vida, a seu favor. Gente, quem fez tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que a gente respira, tudo que a gente come, é favorável a mim. Ele quer fazer favor a mim. E quando eu entendo isso, eu não saio de casa intimidado, porque eu me levanto sabendo que eu tenho as costas quentes. O Senhor é comigo. Eu às vezes me levanto caído, derrubado, deprimido, abatido, abaixado, mas eu me lembro que a graça de Deus é sobre mim, e em nome de Jesus eu boto meu pé na estrada e eu vou, e essa graça se revela através da minha vida. Quando eu caio na graça divina, eu mudo as minhas atitudes, eu perco toda intimidação, eu começo a agir com segurança, porque o Senhor é comigo. A graça dele é sobre você, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Quando Maria é chamada, pergunta-lhe. Pergunta para ela. Chamam ela de agraciada. O Senhor é contigo. Favorecida. Agraciada. Ou agraciada ou favorecida, as duas palavras que estão lá, dependendo da versão. O que ele estava dizendo, o favor de Deus é sobre você. E aonde você for, saberão que o favor de Deus é sobre você. E eu preciso viver assim, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta de resposta óbvia. Contra será muitos, mas que terão sucesso nenhum, em nome de Jesus Cristo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O problema é que a gente acha que esse nós não pode ter errado nunca. Esse nós tem que ser perfeito. Tem que ter pelo menos 3 horas de oração por dia. Tem que jejuar pelo menos 2 dias por semana, por mês. É uma fé que é pouca gente que vive. Então o Senhor vai ter que ser sobre poucos aqui. Ô gente, eu tenho amigos que já fez 40 dias de jejum. Eu nunca fiz, eu não dou para isso. 40 dias sem comer, um dia comer. Mas louvado seja Deus por eles. Louvado seja Deus por eles. Mas eu não vou achar que o favor de Deus não é por mim por causa disso. Eu não estou mandando você ter uma vida safada, não. Ah, pastor, então eu vou sair daqui e ser safado mesmo, porque já que a graça de Deus é sobre mim. Você já me entendeu. A pessoa inteligente entende. A pessoa que é tonta não entende nada.
Nem um certo, nem um errado. Então eu não fico preocupado. Mas a pessoa que é inteligente entende o que eu estou falando. Entende o que eu estou falando? Uma vida abençoada, direita no Senhor, na paz, sabendo que há imperfeições em mim, mas que a graça do Pai é sobre a minha vida. Amém? É sobre a minha vida. Sabe o que eu não entendo? Como é que eu passei no 2º grau em inglês? Nunca entendo. Eu acho que a graça de Deus já estava sobre mim antes de eu me converter. Porque eu não sei falar nem o verbo to be, mas os meus professores sempre me passavam. Talvez é porque você vai falar, mas aí está errado, pastor. Eu acho que Deus falou assim, esse aí não vai aprender nunca mesmo. Já deixa eu. Eu não sei o que Deus pensa sobre isso, não sei, não quero falar aqui porque eu não sei. O que eu quero dizer é que algumas pessoas olham para a gente e vê graça. Eu já te falei de uma viagem que eu fui fazer para a Europa. Eu fui sem dinheiro no bolso, com dinheiro de um café. E um cara lá e me chamando num quarto que queria falar em particular comigo. Eu falei, vá aconselhar pecado. E ele diz, o senhor mandou, eu vi você algo, o senhor me mandou dar um dinheiro. Eu recebi. Foi o dinheiro que pagou hotel, que pagou bacalhau, que pagou tudo para mim. Coisou, abençoou minha vida. O que eu quero dizer para você é que Deus vai levantar olhos firmes sobre você. E pessoas que vão te ver, situações que vão te ver, vão ver em você Deus e a graça de Deus sobre você. Pessoas vão fazer negócios com você por causa da graça dele sobre você. Portas vão se abrir porque as pessoas vão ver a graça de Deus sobre você. Em nome de Jesus. Eu creio que essa graça é sobre mim. Eu creio que esse favor é sobre mim. Em o nome de Jesus eu creio. Eu creio. Eu creio. Quando nós compramos um prédio aqui na Rua Ipiranga, que era a igreja do Nazareno, nós éramos uma igreja pequena, de poucas pessoas, 47 pessoas. Nós não tínhamos dinheiro, mas nós tínhamos a graça de Deus. A graça de Deus. E ele queria 45 mil reais, ele aceitou fazer por 40, mas nós não tínhamos 40 mil reais. Mas nós tínhamos uma convicção. Sabe quando Deus coloca uma convicção no seu coração? De que não importa os seus recursos, nem os seus meios, ninguém tira da sua cabeça que aquilo está para a sua vida. Eu tinha aquela convicção. Então nós mandamos uma proposta que também não tínhamos dinheiro para aquilo. Falamos, olha, a gente pode dar então aí uma entrada de 15 mil e pagar 4 de 5, mas nós tínhamos menos de 300 reais guardados. Como consegui essa entrada? Corri para Campinas, não teve socorro. Depois eles me deram socorro de 10 mil para a entrada, mas para nós era difícil, era impossível dar aquela entrada de 15 mil. Mas algo dizia, vai lá e bate o martelo. E eu fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém fazer. Eu fui lá e bati o martelo, falei, é nosso. E em 20 dias eu teria que dar a entrada. Nós corremos e corremos e corremos e corremos. E compramos aquele prédio velho que não dava para entrar para dentro porque não tinha telhado e não tinha chão. O chão era de tábua, então estava tudo quebrado. Tinha rato, mas tinha um sonho, tinha uma vontade, tinha um desejo, tinha uma graça. Eu vi aquele lugar, eu vi uma graça de Deus aqui. Deus olhou para mim e falou, tem uma graça sobre você. E nós fomos e fizemos as negociações. E olha, nunca faltou nada. Nós demos a entrada. Depois nós pagamos cada prestação de 5 mil reais. Nós pagamos todas elas, nunca faltou nada. Porque a graça de Deus estava sobre nós. E alguém veio e viu nosso esforço, e viu a graça de Deus ali e doou o telhado. Veio outro e doou o chão. E daqui a pouco, menos de 2 meses, nós estávamos lá cumprindo algo que aos nossos olhos não seria possível. A graça de Deus é sobre você. Você não pode caminhar sem ela. Essa convicção tem que estar no seu coração. Você não pode trabalhar amanhã só com o seu conhecimento, só com a sua capacidade, só com o seu pensamentozinho. É preciso que você vá enfrentar a vida amanhã sabendo que a graça, o favor de Deus é sobre você. Ele vai tirar demônios do caminho, ele vai arrancar gente ruim do caminho. Se não tirar, vai te dar força, poder e autoridade para enfrentar. Em nome de Jesus, você precisa se levantar e entender que o Senhor é favorável a você. Mas você sabia que às vezes algumas pessoas trocam Deus por algo mais seguro? Pastor, eu preferiria que fulano de tal fosse a meu favor. Fulano de tal muda de cabeça, viu? Às vezes a gente se sente seguro com favores humanos. Tem um amigo que disse que vai ajeitar minha situação. Vá, fica nessa. Prometer é fácil, cumprir é difícil. Eu já prometi muita coisa que eu queria fazer. Na hora de fazer não tive força. Fiquei como falso. Fazer o quê? E aprendi a não prometer mais. A minha boa vontade, eu prometi. Não, irmão, não. Mas na hora de pá, cá. Não tinha. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Deus não falha. O favor de Deus não falha, em nome de Jesus. E o favor de Deus é sobre a tua família.
Nenhum vai se perder pela graça de Deus. O favor de Deus é sobre a tua saúde, não vai se perder. É sobre o seu trabalho, não vai se perder em nome de Jesus. Eu creio, o favor de Deus é sobre. Porque se você não crê que o favor de Deus é sobre, o inferno está clamando pela tua vida agora. Você sabe disso. Falei bestagem? Falei bestagem? Na tentação de Cristo, a Bíblia diz que os demônios se afastaram, esperando que um a opor. Mas na minha vida e na sua vida ele não vai achar oportunidade, porque nós somos cercados pela benevolência de Deus, e sobre nós resplandece a luz e a glória do Senhor. O favor de Deus é sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Ô gente, eu já fui de centro de macumba, o povo ia lá, sair macumbado, acreditando em tudo. Acreditando em tudo. É tudo mentira. Muita das macumbas que meus parentes faziam era mentira. Dava lá um perfume, cada mulher, um perfume. É um perfume normal, bestagem. Mas a pessoa passava aquele perfume. Eu tinha meus tios que usavam, eles achavam. Se bem que o que eles pegavam também, eu falava, nossa, eu não sei se foi Deus não, foi. Ficava claro que pegava um negócio abençoado no caminho. Mas tinha. Mas eles passavam, como é que chama o perfume mesmo? Eu acho que é cata mulher, quem já viu? É um perfume que você passa, que atrai mulher, atrai homem. Arrastava. Mas não é que arrastava, era a autoconfiança da pessoa, tá entendendo não? Que a pessoa estufa o peito. Agora fala assim, é mais do que eu, é eu e o cheiro. É eu e os espíritos. É eu e as pombagiras. Não, é você e Jesus. Eu prefiro Deus, o Pai das luzes, o Senhor dos senhores, que é verdadeiro sempre sobre a minha vida. O favor de Deus é sobre mim. Eu não abro mão disso. É isso que me dá coragem, fé e força. Mesmo quando eu caio e eu erro, eu sei que Ele sempre me levantará. Os homens podem não se esquecer, mas Ele apaga e Ele me levanta, porque Ele tem prazer nisso. A graça de Deus é sobre mim. Você está carregado da graça de Deus. Sabe, o meu avô, como um bom ruim, como um ruim paizinho de santo também, ele benzia as pessoas. E quando murchava, ele murchava muito. Ele falava, você está carregado, hein? Se murchasse pouco, ele dizia, está mais ou menos carregado. Esse meu avô trouxe ele para morar comigo aqui. Eu fiz uma bestagem uma vez. Tem meu avô, minha avó e 7 meninos. Me deu uma bondade no coração. Eu morava no sertão da Bahia, da roça. Veio a Eva, o Adão. Ele teve um gêmeo, era Eva e Adão. Morreu o Adão, ficou a Evinha. Veio Eva, netinha, veio Mundinho. Até eu lembro que um dia, nossa igreja na Ipiranga, o menino foi cruzar a rua. Eu falei, ô Mundinho. Aí uma irmã falou assim, tem um mudo no meio também? Eu falei, não, é Mundinho. Achou que eu estava falando Mudinho, não era Mudinho. Edmundo, a gente chama ele de Mundinho. Hein? E um dia, no fundo da minha casa, ali no Higienópolis, eu morava lá, irmãos da igreja, ninguém falou, esses irmãos em casa eu nunca vi. Marcaram com meu avô rezar neles. Com gai da ruda. Eu falei, vô, o senhor está acabando com o meu negócio. Falei brincando, né? Falei, vô, eu sou pastor, o senhor está acabando com a minha vida. Como é que o senhor vai benzer, vô? Não, ela quis, nego, ela queria estar com a espinhela caída, não sei o que lá, sei o que lá. Falei, vai, vô, Jesus levanta, é Jesus que levanta. Mas ele velhinho, tadinho, toisado. Ele é o quê? Então não é isso, a pessoa chega, a pessoa fala, você está carregado. E às vezes está mesmo. Mas eu queria dizer para você de uma coisa que você está carregado. Você está carregado da graça de Deus. Por que não consegue acreditar nisso? Tem que crer. Tem que crer. A gente sempre montou esses esquemas malignos. Botava lá um negócio feio, uma mulher com os peitos de fora, vermelha. Botava aqui outro com chifre, outra coisa aqui, outra coisa. A pessoa entrava ali, fazia o serviço, a pessoa saía coisada. Aqui a gente não tem nada, aqui a gente tem Deus que mora em você. Eu tenho tudo, tenho o Senhor dos senhores, e isso me basta. Em nome de Jesus, Ele não trabalha com mentira, Ele trabalha com a verdade. Ele é favorável a você. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Diga assim, eu estou carregado da graça de Deus. Diga com convicção, eu estou carregado da graça de Deus. Amém. Então que você comece a atrair as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. E que toda coisa ruim que chegar perto de você tenha nojo de você.
Então não corre atrás não. Se for embora, está lembrado da doutrina que eu falei domingo? Roberta Miranda nele, vai com Deus. Amém? Em nome de Jesus. A graça de Deus é sobre você. Eu preciso repetir isso para que você entre na sua cabeça. Você está carregado da graça de Deus. Pastor, eu não me sinto assim, não importa. Eu sinto, pastor, que eu estou carregando 500 quilos. Não importa, a graça de Deus é sobre você. Você está carregado da graça de Deus. Quando eu creio nisso, quando eu compreendo que o favor de Deus é sobre mim, eu começo a acreditar e a orar com ousadia. Vocês conhecem um homem chamado Josué? A graça de Deus era sobre ele sabia disso. Era Velho Testamento na época da lei. A graça vinha sobre a vida das pessoas esporadicamente em situações específicas. O resto era olho por olho. Mas de vez em quando, em algumas situações, a graça visitava no Velho Testamento. E um dia a graça de Deus abençoou e veio sobre a vida de Josué. E ele fez a oração mais ousada que eu já vi. Ele orou para o sol. Mas a pessoa orar para o sol parar. Se você passar na rua e me ver ali orando para o sol parar, o que você vai falar? Endoideceu. Em nome de Jesus, sol, para onde você está, eu te ordeno. Solta uma língua estranha para ajudar e depois coisa. O sol, mas aqui o sol tinha que parar, porque senão não daria tempo dele ganhar a batalha, ele perderia. E a Bíblia diz que o sol parou. Josué orou, e o sol parou. Você começa a fazer orações ousadas, porque você tem um favor de Deus. Quando você tem um Deus ilimitado, as suas orações começam a ser ilimitadas. Uma das coisas que eu orei, que foi a graça de Deus, a conversão do meu pai. Meu pai se converter seria algo impossível. Meu pai era uma pessoa endemonizada. Meu Deus do céu. Meu pai tinha raiva de crentes, meu pai tinha raiva de mim. Ele falou: prefiro você nas drogas do que na igreja. Como é que um homem daquele podia converter? É impossível. Meu pai me esperava todos os dias na porta de casa quando eu chegava do seminário para acabar com a minha vida bêbado. Ele bebia todo dia quase. E o dia que ele não bebia, a gente preferia ele bêbado, que era muito bravo também. Mas o que eu quero dizer com isso? Aprove ao Senhor fazer com que ele se convertesse nessas Assembleias de Deus de perna peluda, de paletó, domingo à tarde, meio-dia com sol quente. Ou seja, quando a graça de Deus é sobre a gente, o que vence é o bem, não é o mal, em nome de Jesus Cristo. Foi Ele quem teve que arriar, Ele teve que ajoelhar as suas pernas diante de Cristo. Não fui eu que tive que voltar para trás. A graça de Deus é sobre mim, o favor de Deus é sobre mim. Pode estar difícil, mas essas nuvens negras vão ser dissipadas, esse mal vai ser destruído. Você está carregado da graça de Deus. Então todo esse mal passará, vai ser quebrado, talvez leve um tempo ou não, mas vai ser quebrado. Por quê? Porque eu estou carregado da graça de Deus. E não tem poder para mais nada na minha vida. A Letícia era uma jovem de nossa igreja. Eu dou nomes assim, mas nem sempre são nomes verdadeiros. A pessoa é verdadeira. O pai morreu. Os irmãos já não estavam mais em casa. Ela era uma filha de uma mulher viúva, sem dinheiro. E ela falou: o que vai ser o meu futuro? O que vai ser o meu futuro? Ela não via futuro nenhum. Mas eu falei: filha, você perdeu uma pessoa que te é favorável, que era o seu pai. A sua mãe não tem meios para te favorecer naquilo que você sonha e deseja. Mas eu creio num Deus que é favorável a você. E desde pequenininha ela vinha na nossa igreja. Hoje ela se casou. Ela tem 2 filhos. Hoje ela tem um esposo maravilhoso. Hoje ela já foi viajar para todos os países que ela queria viajar e mais outros que ela sonhava. Tudo aquilo que para ela era uma utopia tornou-se uma realidade. Mas mais do que isso, ela é salva, é liberta pelo sangue do Cordeiro. Dá aula na escola dominical para as crianças. Ela não se perdeu pelo caminho. Ela perdeu o pai, ela perdeu o dinheiro, ela perdeu a segurança, mas ela não perdeu o favor de Deus. Quem tem o favor de Deus tem mais do que tudo. Tem tudo, tem tudo, tem tudo. É mais do que tudo, em nome de Jesus Cristo. E você tem o favor de Deus. Não fique se humilhando por favor dos homens. Você tem o favor de Deus. Os homens nos traem, mas Deus não. Ele diz que mesmo quando eu deixo de ser fiel, Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a sua própria fidelidade. Quando sabemos que estamos carregados do favor divino, nossas atitudes e nossas orações de fé mudam. Sabe um outro menino que era carregado da graça de Deus no Velho Testamento? Caleb.
Primeiro, velhinho, 85 anos, lutou com os meninos, cada um para conquistar sua terra, cada um para conquistar sua terra. Depois que mais de 40 reis foi morto, ele olhou para um monte, onde moravam gigantes. E o velhinho falou: me dá esse monte, que esse monte é meu. Oh, eu ainda tenho forças hoje, como tive no passado, para entrar e para sair. E ele foi lá, ele não pediu terra de anão, ele não pediu terra de gente anêmica. Ele falou: eu quero essa terra aqui de gigante, que foi essa aqui que Deus me deu. Autoridade. Por quê? Porque ele crê no favor de Deus. Davi creu no favor de Deus. Quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército de Deus vivo? Ele creu, ele não foi nele, ele foi no favor de Deus. Quando é que a gente fez uma pessoa com badoque, irmão? Com estilingue? Mas quando o favor de Deus é sobre mim, você pode ter uma pena na mão, Deus vai mudar a sua história em nome de Jesus. Deus não precisa de grandes coisas para construir grandes histórias. Ele precisa de um coração crédulo nele, que crê que a sua graça, o seu favor, o seu amor é sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Ah, que vontade que eu tenho de que nós possamos acreditar nisso de verdade. Quantas batalhas eu já venci, você já venceu. Essa doença não é para a tua morte, é para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Essa menina Tati aqui, ó, tá com essa perna cavacada dela aqui, quanto tempo já? 10 anos. 10 anos. Meteram ferro na perna da menina, perdeu quase a perna. Aí, ó, olha lá. É um bom exemplo. Tem tudo para não ir na igreja, mas chega lá no culto, A primeira que chega para tirar essa mulher da igreja só pela graça. Porque às vezes eu vou pregar lá e eles falam: você não vai lá em casa? Eu falo, o meu medo de falar que vou na casa é que eu já sei a hora. Porque a mulher tem uma coisa que ela não quer sair da igreja. O que eu quero dizer? O que tem feito ela resistir a tudo isso? Daqui a pouco ela vai estar correndo para lá e para cá de novo. É porque ela sabe que o favor de Deus é sobre ela. Os médicos desenganam, as pessoas não dão esperança, os quadros são desanimadores. Mas quando eu olho para Deus, eu me lembro que o favor dele é sobre mim, e que a benevolência dele me cerca, e que a força dele é sobre mim. Ele não só me salvou de graça, mas me faz viver pela graça. Então eu me empodero, eu me animo, eu sigo adiante, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Quando eu creio nessa graça, qualquer desgraça se torna um meio de graça. Entendeu o que eu falei, não? Quando eu creio nessa graça de Deus, qualquer desgraça da vida, eu não vejo como algo que vai botar um fim, mas vai ser um meio para que eu possa chegar num lugar maior. A escravidão era uma desgraça, mas foi um meio de graça para levar o povo para a terra da liberdade. O gigante era uma desgraça, mas foi um meio de graça para levar Davi para o trono. Saul era um inferno na vida de Davi, mas foi um meio para Davi fortalecer-se como rei. Não há desgraça que veio para te destruir quando você entende que o favor de Deus é sobre você, porque a desgraça vai embora, mas a graça de Deus só te entrega quando te botar diante de Deus no céu, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Por fim, quando eu compreendo que o favor de Deus é sobre mim, eu começo a contar com o extraordinário de Deus. Diga: quando eu creio que a graça, o favor de Deus é sobre mim, eu começo a crer no extraordinário de Deus. Aqui, ó. Eu não vi, mas quem falou eu acredito, é verdade. Você acredita que uma pessoa pode falar pela graça de Deus uma outra língua? Não língua de anjo, não língua estranha de igreja. Olha aqui. Se eu não conhecesse essa pessoa, eu ia falar: está me enganando. Esse povo crente é muito coisado. Mas a pessoa que me falou, era um grupo de pessoas. O missionário eles foram para os Estados Unidos. Quando ele botou o pé no solo americano, começou a falar inglês. Quando eu creio que a graça de Deus é sobre mim, eu começo a contar com coisas sobrenaturais de Deus. Pera, você consegue acreditar, gente? Eu sei que Deus não fica também jogando coisa sobrenatural de graça assim não, que nem bestagem não. Mas é preciso acreditar no sobrenatural de Deus, porque todos nós que estamos aqui, uma hora ou outra precisamos de uma ação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, em uma transformação da nossa vida, em uma situação da nossa vida. E eu preciso, em nome de Jesus Cristo, acreditar nisso, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tinha aquele missionário americano da nossa igreja, lá de Nova York, que estava indo para a África, e ele tinha colocado no coração de levar 3.000 pés de sapato
para as crianças e para as pessoas, novos. 3 mil pés, às vezes a gente faz uma oração que a gente não pensa. Porque 3 mil pés de sapato é sapato. Quanto que custa um sapatinho normal? Um sapatinho. Vamos botar 40? 40 dólares, que é lá, vezes 10, quanto dá? 400, vezes 1000. Então ele ia precisar de 12 mil dólares. Se eu não fiz a conta errada, é isso aí. $3 mil pés de sapato. Faltava uma semana para a viagem, ele crendo. O pessoal falando, tá doido, o Ed é doido, o Ed é maluco. É desconcertado da cabeça. Não é bom da cabeça. Mas pasme, sem saberem dessa viagem, dessa necessidade, foi ofertado para aquela igreja 3 mil pares de sapato. Não foi 3.001 e não foi 2.999. Pastor, é sempre que faz? Não, mas às vezes faz. E quem crê na graça de Deus, crê no sobrenatural do Senhor. Amém, queridos? Um amigo que é pastor, profetizaram para ele que Deus ia levantar alguém que ia dar um prédio para ele fazer a igreja no centro da cidade. As pessoas podiam ajudar com as profecias também, né? Nossa profecia mais fraquinha. Não. Mas não, Deus vai te dar. Olha que eu vi, eu falei, vamos esperar. Mas dedo eu falava, e muito tempo. Irmãos, desculpa se eu não creio às vezes. Mas a gente é meio besta. Mas falei, o bichinho ficou animado. Ah, de Deus, passou de Deus. Passou um ano, nada. Passou 2 anos, veio a bênção. Uma igreja que cabe mais de 400 pessoas. A pessoa deu e não deu só a igreja. Deu as salas prontas, escritura, deu os ar-condicionado. E aquele menino que vivia apertadinho no lugar, eu conheci, foi para um lugar. Por quê? Porque ele ousava a fazer uma oração crendo no favor divino. Amém, queridos? Eu quero terminar dizendo para você, você está carregado da bênção divina. Você está carregado do favor divino. Há sobre você uma nuvem de glória. Há sobre você uma luz que resplandece. Há sobre você um cerco de favorecimento divino. Irmãos, entenda o que eu estou dizendo, por favor. Não saiam daqui acreditando e buscando o pior. Saiam daqui acreditando e buscando o melhor, em nome de Jesus. Se a vida for ruim, acredite, a graça de Deus é sobre ti até que ela melhore. E Deus vai te dar força para melhorar as coisas. Fique em pé, por favor.